Opa! Olha só pra você ver! Opa! Ele já chegando, o nosso glorioso, o nosso majestoso, um dos melhores advogados do Brasil. Por onde ele passa, todo mundo abraça. Ele, o nosso glorioso doutor. Rapaz, eu confesso pra você, viu? Pensa como é que o rapaz tá bonito, tá elegante. Pra você que não conhece ele, eu vou apresentar, viu? Doutor Guilherme Cota, o povo gosta do senhor, viu? Você aí é o nosso doutor das causas impossíveis. Eu queria agradecer o senhor, viu? Por você estar aqui com a gente na 87,9. Essa explosão de audiência. Aqui, a família de Contagem te abraça nessa manhã, viu? O pessoal do Vila Pinho te recebe com carinho. O pessoal do Barreiro de Cima, Barreiro de Baixo. O pessoal do Céu Azul, do Nacional, Pedra Azul. A família do Buriti, Salgado Filho. O pessoal bonito do bairro Palmeiras, Estrela do Oriente. Tá todo mundo ouvindo a gente. Manda um abraço pra esse povo lindo, doutor Guilherme Cota. Bom dia, gente. Olha só pra você ver, gente. Pode mandar um abraço, doutor. Um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo essa manhã. Espero que essa semana tenha começado assim, com o pé direito pra vocês. E vamos lá, né? Vamos terminar essa semana, vamos terminar essa terça-feira, que tá o sol rachando aí, 30 graus lá fora. Hoje tá bom pra aproveitar, sabe o quê? Omelete no asfalto. E tá tranquilo, agora de manhã já resolve isso. É ou não é, doutor? O pessoal hoje aí, o tema de hoje do programa, né? Doutor Guilherme Cota, o tema hoje é guarda compartilhada, pensão alimentícia. E aí, doutor, como é que a gente vai aí responder esse público maravilhoso? Isso aí é um dos temas, né, mais procurados aí dentro dos atendimentos jurídicos, dentro do nosso escritório. Uma das demandas que as pessoas mais têm dúvidas, né? As informações que vêm, elas são muito desconexas e às vezes as pessoas elas se confundem mais, né? Então, nosso intuito hoje esse aqui, programa vai ajudar muita gente. Espero que sim, com certeza. Hoje vamos ajudar. Numa situação aí dessas, com relação à guarda e pensão alimentícia, elas vão poder tirar um bom proveito das nossas informações de hoje. É isso aí, viu, doutor? Eu também gostaria de saber do senhor, é possível, doutor, a guarda compartilhada se os pais não se dão bem? Então, é possível, mas ela é impraticável, digamos assim. Né? A gente tem 3 modalidades de guarda, né? A alternada, a unilateral e a guarda compartilhada. O que acontece com a guarda compartilhada? Pressupõe que os pais vão dividir as mesmas obrigações com os filhos, o que não acontece na unilateral. Na unilateral, o filho ele reside na casa de um dos genitores, na maior parte dos dias, e se divide daquela forma tradicional, 15 dias e tudo mais. Na guarda compartilhada, pressupõe que o filho tem um contato de forma proporcional com ambos os genitores. Por que eu digo que no caso de pais que não se dão bem é impraticável? Porque sempre vai ter atrito, entendeu? Um dos elementos principais da guarda compartilhada é decisão conjunta e a divisão igualitária do tempo, entendeu? Agora, se já não deu certo no casamento, você acha que vai dar certo dos pais terem ali um discernimento para poder, né, tomar decisões em conjunto com relação à vida do filho? Porque geralmente se esquece, né? Fala, poxa vida, o que se busca? O melhor interesse da criança. Mas geralmente adulto não consegue ter essa clareza. Ainda mais se o relacionamento foi conturbado, aí, meu amigo, já era. Olha só pra você ver, doutor. Gilmar Jardim Laguna, ele tá falando aqui. Separei da minha esposa já tem 2 anos já. Fica 15 dias comigo e 15 dias com ela. Sobre a pensão, o valor não tem que diminuir, não? Ou eu tenho que continuar pagando o mesmo valor? Não, tem que continuar pagando o mesmo valor? Por Bom, passar 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe, o valor é o mesmo? É o mesmo. Se você teve uma determinação judicial, houve um processo lá correto, homologou lá uma sentença determinando o valor X para você pagar, independente do dia que você ficar. Se você pegar mais, se você pegar menos, você tem que pagar aquele valor que está previsto em sentença. Certo. Entendeu? Olha, gente, o nosso telefone já está liberado aí para você, viu? Para você mandar aí a sua pergunta para o nosso doutor Guilherme Cota. O povo gosta do doutor Guilherme Cota. O povo gosta. Então, manda sua mensagem pra gente, o telefone já está liberado. É o 99910-8790. Doutor, para as pessoas ficarem mais informadas aí, né?
Qual que é o telefone do escritório Diego Leonel? Vou falar para vocês aqui os nossos contatos, o nosso endereço, para quem quiser fazer uma visita para a gente, se sinta à vontade, né? E o nosso contato lá é o 31 3274 0797 ou 31 98833 0664. Nosso endereço é ali na Alameda dos Ortiz 21, no bairro São Luís, em Belo Horizonte, próximo à Lagoa da Pampulha. Olha, gente, para você aí, né? Para você aí que não tem aí a facilidade de estar mexendo aí com e-mail, para você que não tem, você pode ligar no Zap agora, não é isso, doutor? Exatamente, você pode mandar mensagem no Zap, que a nossa digníssima Cássia lá vai estar atendendo você prontamente e tirando as dúvidas que forem necessárias aí, marcando uma reunião caso precise, e tá tudo certo. O William também está ligadinho com a gente. Bom dia, William, que o Papai do Céu te abençoe. Parabenizar aí o advogado que está esclarecendo aí as perguntas e as sugestões aí do povo de Contagem. Valeu, William. Manda um abraço pro William, doutor. Fala, William. Um abração, meu amigo. Que Deus te abençoe. Ô, doutor, tem um amigo meu aqui também, tá? O Flávio Henrique, ele tá querendo saber, a namorada dele tá grávida, eles não estão mais juntos, ele já tem que começar a pagar pensão ou só depois do parto? Pô, aí é aquela coisa, né? É um caso... Existe, doutor, a pessoa tá grávida, já tem que começar a pagar pensão, existe? Existe. Mesmo estando grávida? Existe, é sério? Sério. Uai, William, boa pergunta. Existem alimentos gravídicos. O que acontece? Vamos supor que você se relacionou com uma pessoa, só que por acaso, não é por acaso, você engravidou, mas assim, vocês não tiveram afinidade e tudo mais, então acontece de você ter que, a partir dali, daquele momento, obviamente, se você não quer continuar no relacionamento, mas você sabe que o filho é seu, né, você vai pagar os alimentos, ou vai ajudar, o que seja. Mas nos casos em que a pessoa não quer contribuir com a pensão alimentícia, nem com outras questões, certo. A genitora, no caso, no período de gestação, ela pode buscar assistência judiciária, fundamentar lá, né, a partir de um advogado, fundamentar as questões, demonstrar por A mais B lá que houve um relacionamento e que o cara é o pai da criança, e solicitar que o juiz arbitre ali um valor a título de alimentos gravídicos, que ela vai receber esse valor durante a gestação, entendeu? E aí existe algumas questões também dentro da medicina que pode-se, desde já, com a criança ali na gestação, solicitar o DNA, né, para poder já verificar se é realmente filho daquela pessoa ou não. Mas existe essa possibilidade, sim, ela é amplamente praticada no meio jurídico. Rapaz, que interessante, hein? Boa pergunta aí, viu? Doutor Guilherme, bom dia. Sou a Rafaela de Contagem. Tenho 2 filhas, uma de 15 anos e uma outra de 13 anos. O pai nunca cuidou delas, apenas registrou, nunca ajudou com pensão. Elas nem conhecem nem guardam aí, né, lembranças dele. Como viagem com a tia para irem para Disney, como faço com a relação ao passaporte visto se o pai é ausente e não tenho como entrar em contato com ele. Então, ela quer viajar para Disney e o pai não está presente para dar o ok no passaporte. Entendi. Pô, aí é o seguinte, o que acontece? Como o pai não está ausente, existe essa questão, se já, pelo que eu estou vendo, não houve nenhum tipo de tratativa judicial com relação à pensão ou à guarda. O que pode ser feito é um pedido de suprimento ali, né, da outorga do pai, no caso. Você entra no judiciário e fala lá, através do advogado da excelência. O pai aqui não tem contato com o pai, nunca viu, etc, etc. Só que eu também não consigo achar ele para poder suprir aí essa assinatura para tirar o passaporte. Acredito que, pela idade das crianças, precisa ir com o pai lá no registro de nascimento, precisa da assinatura dos dois. Então ela entra para o judiciário, o juiz, né, passa a caneta lá e fala, não, vou suprir a assinatura dele, já que não tem como encontrar. Então você pede esse suprimento aí da vontade para o próprio juiz. Então ele substitui, né, essa questão. Então aí ela sim consegue tirar o passaporte tranquilo. Olha só para você ver, a Márcia também está perguntando aqui. Bom dia, Rádio Vida, bom dia, Éder, bom dia, doutor. Eu crio meu neto sozinha, a mãe é bandolô. O pai dele não ajuda em nada. Como que eu faço para estar exigindo uma pensão? Tem como eu receber? Avó? A avó receber pensão dos pais com relação à criança? Isso, que ela cuida do neto. A mãe abandonou, a mãe deixou o filho com ela, o pai não ajuda em nada. Entendi. Ela, por ser tutora da criança... Entendi. Entendi. Ela está querendo uma pensão. Na verdade, a pensão ela vai pedir
pro neto, né? Não é para ela, né? Isso, é para ela ajudar o neto. Isso, né? Como se fosse para ela, ou como se fosse um pagamento por ela, tal. Não, mas é pro neto. O que acontece? Quando se trata de direito de menor, né, menor de idade, você tem que... É tudo na base da justiça. Você precisa de ter o Ministério Público envolvido, né, e o Judiciário ali para poder apartar as questões. E é o seguinte, nessa situação, o que ela pode fazer? Tem que entrar também no Judiciário e falar: excelência, os pais, um abandonou a criança, o pai aí está displicente aí, não está querendo nada com nada, só que eu arco com todas as questões. Aí ela aproveita e pega a guarda da criança, já para poder deixar tudo do jeito, fala assim: ó, excelência, eu quero a guarda. Automaticamente ela vai passar a ser como se fosse a mãe da criança oficialmente. Exatamente, porque já que aí ela já resolve esse problema, que em algum momento da vida, pode ser que os pais, eles decidam lá: ah, não, agora eu quero ficar com a criança. Certo. E aí a avó que ficou com a criança muito tempo vai ficar aquela coisa chata. Falou: pô, fiquei com a criança, agora vai vir um pai, não sei se vai cuidar bem, não sei se a mãe vai cuidar bem. O que faz? Vai logo no judiciário e fala: excelência, é o seguinte, a criança está comigo tem muito tempo aqui, a mãe abandonou, o pai que não quer saber, então gostaria de pedir a guarda dessa criança. Aí vai provar lá por A mais B que fica com a criança, que paga as questões dela, que leva para a escola, que arruma, compra roupa, comida. E aí depois já pede junto no mesmo processo e fala: eu quero também que havia uma pensão alimentícia em face dos pais para a criança, entendeu? E aí tudo certo. Beleza então, gente, manda sua pergunta para cá, o telefone está liberado para você que ligou o radinho agora, presta atenção. Hoje estou aqui com o Dr. Guilherme Cota, o tema é guarda compartilhada e pensão alimentícia. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para estar esclarecendo, ou até mesmo se você tem um processo parado, você quer voltar a dar continuidade a esse processo, o nosso Dr. Guilherme Cota, ele está aqui para te ajudar. Então, entrar em contato no WhatsApp do grupo de advogados Dr. Leonel, não é isso, doutor? Exatamente. Ele vai falar mais uma vez para vocês aí, né? Pode entrar em contato com a gente através dos telefones 31 3274 0797 ou 31 98833 0664. E aí também a gente tem um telefone 0800, né? Sério? Sério, tem um telefone 0800. Que chique, hein, doutor? Você tá achando que é o quê? Que isso. Atenção, ouvintes, você não vai pagar nem a ligação. Nem a ligação, meu amigo. Se você não tivesse, achar um orelhão na rua aí que ainda funcione, pode colocar lá um 0800 5919 148. 0800 5919 148. Atenção, amigos ouvintes. Esclareça agora, já tem gente para atender lá agora, viu? Daqui fora? Não, lá no... já tem gente para... 0800 591 9148. Certo, doutor. Tá todo mundo aí ligadinho na 87,9. Vamos de música, doutor? Vamos ouvir uma música hoje. Gente, não sai daí não, continue ligadinho com a gente aí, que o nosso doutor tá aqui pronto para te ajudar, para esclarecer e tirar todas as suas dúvidas. Na 87,9, no relógio da vida são exatamente 9h53. Levanta aí, viu, meu filho? Tá na hora de acordar. E o tema de hoje é aí, doutor Guilherme Cota, o tema de hoje é guarda compartilhada, pensão alimentícia. Para você que queira, né, mandar a sua pergunta para cá, mande, fique à vontade, que o telefone tá liberado. É o 99910-8790. Fala, doutor! Isso aí, aqui vocês contato conosco aí através do 31 3274 0797 ou 31 98833 0664. E para aquele aí que não conseguiu recarregar o celular esse mês, pode ligar no 0800 nosso também, que é o 0800 5919 148. Também, se você estiver passando por ali ou quiser conhecer o nosso escritório, toda a nossa equipe, bater um papo, tomar um café, pode ir ali até na Alameda dos Otis 21, no bairro São Luís, Belo Horizonte, próximo à Lagoa da Pampulha ali, ao Pampulha Mall, para quem conhece a região da Zona Norte ali. Coisa boa, viu, doutor? Quais são as obrigações dos pais na guarda compartilhada, doutor? Então, as obrigações dos pais, elas não variam muito em relação às modalidades de guarda, sabe? A obrigação dos pais com as crianças, de forma geral, é educar, é cuidar, né? É dar amor, carinho, afeto, é promover ali cultura, promover um desenvolvimento saudável da criança.
você, né, saber conversar, lidar com as coisas corriqueiras. É aquele tratamento que você tem que ter de forma natural, que não advém de uma obrigação, mas sim de uma questão moral, familiar, etc., que você tem com o seu filho. Agora, dois elementos que são aí pontuais da guarda compartilhada, que cabe fazer um apontamento mais específico, é a divisão equilibrada do tempo, né? Porque pressupõe que a guarda compartilhada, a criança ela vai passar maior tempo com ambos os genitores. Por mais que eles não morem juntos, ela vai passar mais tempo. Assim que o casal se divorciou, mas eles continuam morando no mesmo bairro. Então a mãe leva na escola de manhã, o pai busca, leva, o filho vai para a casa do pai, janta, dorme na casa do pai, no outro dia dorme na casa da mãe, que seja. Então você tem essa questão um pouco mais tranquila de se fazer, entendeu? Agora, outra questão também que é muito pontual é a tomada de decisão conjunta. Quando você está na modalidade de uma guarda unilateral, todas as decisões ficam a cargo daquele que tem a guarda, né? Vamos supor, a mãe está com a guarda da criança e ela vai tomar todas as decisões. Você, que por muitas vezes, aquele que não tem a guarda, que tem que ficar pedindo ali o aval. Por exemplo, vou sair da cidade, vou sair do estado, né? Ou vou sair do país. Você precisa lá de uma autorização judicial, ou às vezes até num cargo de uma autorização com reconhecimento de firma, liberando a criança para viajar. Inclusive isso é pedido, né, nos aeroportos. Se for viajar com a criança, eles pedem você certidão de casamento, de nascimento da criança, né? E já verifica lá e eles vão questionar, né? Como foi o caso da pergunta da moça que quis fazer os passaportes aí. Mas fora isso, todas as obrigações da guarda, elas decorrem de uma ordem natural. É cuidar, é viver, né? É sempre pensar. Tem que colocar o seguinte: pensa o seguinte, tem uma criança, entendeu? Questões adultas você tem que deixar de lado. Vamos respeitar, né, o convívio com a criança, saber separar, sabe? O resto é bem tranquilo. Olha só, doutor, quem tem o direito à pensão alimentícia? Como ela é calculada? Bom, pensão alimentícia, para definir quem tem direito, vamos colocar alguns grupos aqui. A pensão alimentícia ela é pedida, né, entre ascendentes, descendentes, pais, avós, filhos e parentes, assim, quando um possui necessidade e o outro possui uma possibilidade de ajudar. Geralmente, o que acontece hoje? As pensões alimentícias são devidas para as crianças, né, adolescente até completar a maioridade civil, que seria 18 anos, ou até terminar a faculdade. A gente considera ali até 24 anos, estendeu disso, continua-se, né, pagando a pensão até finalizar a faculdade, que seria a graduação, entendeu? Além disso, existe algumas possibilidades também, como uma pessoa que tem deficiência física, né, e ela não tem condições de trabalhar e tudo mais, né, e nessas questões ela ainda pode receber ou ela tem, por exemplo, por mais que ela tenha terminado a faculdade, foi cometida ali de alguma situação específica, ela ainda pode continuar recebendo, mas isso tudo vai ser decidido judicialmente, sobretudo se houver um processo. Olá, doutor, bom dia, meu nome é Camila, moro no Eldorado, tenho um neto, o pai dele tem pagado pensão um mês sim, um mês não, depois fica 3, 4 meses, já mandei para o juiz, mas até hoje nada. O que eu faço para andar mais rápido com esse processo? Tem dia que ele paga mês sim, 2 meses não, 3 meses não, mês sim, 2 não. E sempre fica uma atrasada. Camila, obrigado aí, viu? O pessoal do Eldorado por estar participando com a gente. Bom, o que acontece? O que ela tem que fazer? Ela já tem um processo em curso. Aí a pessoa aí está meio que usando uma estratégia, ou pelo menos pensando que está usando uma estratégia. Porque existe vai prejudicar ele, né? Demais. Não ele, né? Vai prejudicar a criança. Entendeu? E veja bem, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu só posso, por questão de prisão, só posso ser preso depois de 3 parcelas atrasadas. E não é isso, entendeu? Entendi. Se o juiz determinar que é por causa de uma... entendeu? Aí no caso dele, ele já está com um comportamento reiterado. O cara vai lá e paga um mês, falta outro. Primeiro que ele não está pensando na criança, entendeu? Aí, segundo que ele prejudica todo o andamento. Agora, se já existe um processo
o que se faz? Você vai lá no juiz e fala assim, existe uma sentença, né? O tal do cumprimento de sentença, fala, ó, e o rapaz não está cumprindo, não está pagando, e pronto, ele está aqui fazendo isso, está picando os meses, e a criança, a necessidade dela não interrompe o mês que ele não paga, a criança fica sem necessidade, entendeu? Então aí ela tem que tomar, às vezes, talvez uma medida um pouco mais agressiva, né? Mais objetiva ali, pedir uma execução, pedir para poder bloquear, né? Suspender o passaporte, essas questões aí. Tem algumas medidas novas aí que podem ser tomadas com relação ao devedor. E por fim, assim, se for a ocasião, né? Se não conseguir atingir o objetivo por essas formas mais brandas, aí ela pode vir a pedir a prisão dele. Pois é, então fica atento aí, viu, senhores pais? Para você que paga um mês, faia 1, faia 2, faia 3, a qualquer momento pode parar no xadrez, não é isso? Exatamente. Não é, doutor? É bem nessa pegada, dá até um jingle, né? Deu até um jingle, né, doutor? Brinca. Mas, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando, tá? Podem ficar à vontade, o nosso doutor tá aí. E vamos repetir, né, para os nossos ouvintes aí, o telefone lá do escritório de advocacia do senhor Diego Leonel, o 0800. 0800 591 9148. 0800 591 9148. É fácil demais decorar, né, gente? Decorado. Então vamos ligar para esclarecer aí, né, as dúvidas, as perguntas, as sugestões. E, doutor, tem mais pergunta aqui, viu, doutor? Vamos lá. Como a guarda compartilhada afeta o pagamento de pensão alimentícia? Pois é, o que acontece? Como a gente está agora falando compartilhada, pressupõe-se que os pais vão ter a divisão equilibrada de todas as tarefas e obrigações com relação à criança. Numa guarda unilateral isso não acontece. O pai visita lá, eu estou colocando o pai como exemplo porque é o que mais acontece. Então o pai visita a criança de 15 dias, pega 15 dias nas férias, né? 7, depois mais 7 ou mais 8, Natal, Ano Novo, e em datas bem específicas e pré-determinadas. Já na guarda compartilhada, a criança, né? Eu dei o exemplo aqui deles morarem no mesmo bairro. Se você e a ex-cônjuge, né, tiverem as obrigações equivalentes, isso afetaria na questão do valor, mas isso só poderia ser modificado ou determinado em uma decisão judicial, entende? Porque a obrigação da guarda, a obrigação de você criança, e com relação à guarda determinada, ela não tem necessariamente um condão ali, não tem necessariamente uma referência ou uma interferência no valor estipulado da pensão, entendeu? O que pode ser feito é que esse valor, ao invés de ser um valor X, que seria um pouco mais alto numa condição de guarda unilateral, ele pode ser mais brando numa condição de uma guarda compartilhada, né? Como dei exemplo, vamos supor, o pai mora no mesmo bairro. A criança dorme um dia na casa da mãe, no outro dia, se ela quiser, ela vai para casa do pai. O pai tem as roupas lá, dá o almoço, dá a janta, leva para o clube. Hoje eu não posso ir lá no tal questão da nossa filha. O cara vai lá e faz. Eu preciso que você leve. A mãe vai, entendeu? Então você consegue enxergar uma relação equilibrada, entende? Mas isso não exclui de forma alguma a necessidade de você efetuar os pagamentos dos alimentos para o filho, entendeu? Doutor, apareceu aqui, Gabriel, está querendo saber com qual idade o filho dele pode decidir se quer morar definitivamente com ele ou com a mãe. É caso de ir para o juiz ou é caso da criança decidir? Agora me apertou, viu, doutor? O que acontece? Criança, né, até que atinge a maioridade civil aí, em algumas regras, ela é relativamente incapaz, tá? E assim, o poder decisório dela não tem muita força, sabe? A não ser que, se os pais estiverem de acordo em trocar, né, a guarda, ou morar com o pai ou com a mãe, ou se no lar que essa criança estiver, ela não esteja sendo suprida as necessidades dela, ou esteja acontecendo algo ali com relação ao trato mesmo com a criança, né? Se ela tiver sendo, assim, de forma um pouco mais dramática, né? Sendo agredida ou alguma coisa esteja deixando ela assim descontente, então o pai que não tem a guarda, ela pode, através do judiciário, obviamente juntando os elementos ali para poder explicar ao juiz a situação, fazer a reversão da guarda. Mas a criança em si, para que ela possa trocar,
Só se, no caso, quem tem a guarda deixar, digamos assim, sabe? Porque ela mesma não tem aquele poder decisório, a não ser que quando complete ali por volta dos seus 18, 17, que não é ou 17, não é a maioridade civil ainda. Porém, você já vê que a criança já não é criança, é um adolescente, já tem um discernimento maior e uma força decisória maior. Então, assim, o pai estando de acordo, a mãe estando de acordo, eu não vejo problema. Bom dia, doutor. Gostaria de perguntar como funcionam as leis diante de um caso que se enquadra em alienação parental. Bom, o que acontece? A alienação parental, ela se encaixa quando um dos genitores, geralmente aquele que possui a guarda da criança, ela pratica alguns atos ou ela prejudica o convívio do outro que não tem a guarda, de forma como se fosse proposital, entendeu? Dificulta a pessoa ver a criança, certo? Não deixa sair com a criança, fica omitindo informações, tudo que diz respeito ali a prejudicar o convívio em todas as suas formas é considerado ali uma alienação parental. É uma lei especial da alienação parental e ela prevê algumas consequências para aquele que pratica alienação. O que, assim, ao abrir numa aça, alienação parental é uma coisa muito feia, cara, muito feia, porque às vezes o pai está com muita vontade, a mãe está com muita vontade de ver a criança e por muitas das vezes você não tem, né, uma justificativa plausível para você ficar... É triste, né, doutor? Vou falar assim, mais caro, ficar mochibando pro cara, né, ou pra mulher ver a criança. Ah, não posso, aí dali a pouco a pessoa tá aqui, eu tô indo ver a criança. Ah, não posso que eu acabei de sair, na verdade está lá escondido. Você imagina? Então é o seguinte, a alienação parental, ela prevê algumas medidas, né? Você começa ali, obviamente você tem que pedir no judiciário também, se tratando de direito de incapaz, você tem que pedir tudo no judiciário. Você falou, ó, juiz, a situação é essa aqui, entendeu? Tô querendo ver a criança, a mãe não tá deixando. Tô querendo sair, a mãe não tá deixando. Tá uma confusão, aquela coisa toda. E aí, ela faz campanha de desqualificação, isso aí acontece demais. Tipo, seu pai não presta, seu pai é drogado, seu pai é um alcoólatra, esse tipo de campanha, entendeu? Seus avós. Aí, vai lá, ó, juiz, aqui, ó o que está acontecendo. O juiz vai lá, começa por uma advertência, aí dali a pouco ele passa talvez com uma suspensão isso já é um atrito entre ela e ele, nada a ver com a criança, não é isso? Nada a ver, às vezes é porque deixou, fica aquela rusga, uma mágoa do passado, né? Mal resolvida. Às vezes eles estão doidos para se pegar, mas afeta o psicólogo da criança quanto a mente dos pais, né? E aí a criança que não tem nada a ver, você imagina uma criança de 3, 4 anos que... Aí quando a criança cresce, passa a entender o que é isso, revolta até contra a mãe. Aí fica aquela criança revoltada por culpa de quem? Por culpa de quem praticou a alienação parental. Que plantou isso no coração da criança. Você imagina agora. Uma revolta grande, né, doutor? Aí depois passa muito tempo. Aí beleza. Às vezes a justiça, ela realmente é morosa. Aí tu joga num processo, confia no judiciário, espera as coisas acontecer. Às vezes passa mais tempo do que você esperava. E quando você vai ter o convívio da criança, a criança nem tem mais sua referência. E sabe o que é o pior? Quando a outra parte, ela estabelece um relacionamento. A criança revoltar contra o pai também por causa disso. Aí, porque você não me procurou? Às vezes você procurava. Você já sabia. Aí você procurava, a pessoa procurava e sempre estava, mas sempre vetado. E a criança como é que vai saber? A criança não entende. E depois, mas você não é meu pai, você nunca me procurou. Você entende? Até então, explicar. Até explicar. Por isso que é o mínimo sinal de alienação parental não isso acontecer. Vai logo lá, porque além de ser um direito de quem não possui a guarda ali ou quem está se sentindo lesado, é um direito da criança também ter um convívio harmônico com os pais e com a família, entendeu? As duas famílias, porque aí ele tem uma referência de lar, referência familiar, referência de culturas diferentes até, dos dois, sabe? Certo. É muito importante. Pois é, doutor. Tem mais pergunta para o senhor aqui. Vamos lá? Vamos lá então. Isso aqui é áudio, viu, doutor? Prepare aí para o senhor ouvir aí. Vamos soltar aqui. O Éder, pergunta para ele, esqueci o nome dele, desculpa. Doutor Guilherme Costa. A mãe pode proibir o pai de ver a criança, é um bebê, não tem nenhum ano, mas eles terminaram o relacionamento, não são casados, e ele está proibindo ele de ver a criança e da família do pai ver a criança. Ela pediu para me perguntar, tá bom? Aí você responde para ela, por favor. Obrigada, viu?
Por nada, Renata. Ô, Renata, tudo bem? Bom dia pra vocês aí. É o seguinte, não pode proibir não, sabe? Só que a gente tem que ter um pouco de raciocínio no seguinte sentido. Um bebê, uma criança, ela possui algumas necessidades que só podem ser supridas pela mãe. Isso eu não falo nem só criança, né? Às vezes até o mais velho ainda só consegue esse suprimento da mãe. Mas eu digo o seguinte, como existe toda uma cautela, toda uma tratativa ali com o bebê, provavelmente deve ser recém-nascido, não pode proibir a visita, entendeu? Talvez, e também não poderia, legalmente falando, proibir que você pegue a criança. Porém, veja bem, não é uma coisa muito lógica de se fazer. Sobretudo quando a pessoa quer brigar por essa questão, é mais uma questão de vaidade e ego ali. Não, eu quero ficar porque é meu filho e tudo mais. Mas a criança de 3 em 3 horas está precisando de um peito, entendeu? Está precisando tomar um banhozinho, trocar uma fralda. E geralmente o pai não tem esse trato, entendeu? Mãe é natural, o negócio é outra coisa. Então assim, proibir não pode, entendeu? O que eu aconselho? Veja, né? Aí é o momento de vocês abrirem um pouco aí essa barreira, ver no portão, entendeu? Se puder receber a pessoa em casa, na sala, para pegar a criança, para dar uma mamadeira, para dar um banhozinho que seja, entendeu? Isso aí é legal. Agora, se a pessoa ainda se sentir, que eu acho, inclusive, que se iscar na mesa no juiz, o juiz vai falar, não, essa criança aí está muito nova, você não vai buscar ela não, o máximo que você pode fazer é isso, vai lá no portão, entendeu? Então assim, não. Aí acaba tendo aquele atrito que você falou. Aí você começa aquele atrito. Então faz o seguinte, proibir de forma geral, sim, uma proibição total não pode não. Você pode limitar com a justificativa de que é pro bem da criança, né? A criança recém-nascida, ela tem necessidades muito pontuais. Eu não posso deixar um bebê recém-nascido ficar um final de semana fora com um outro genitor, né? Vai enfiar a fórmula na criança. E a gente já sabe que o leite materno é super importante para o desenvolvimento. Então a gente começa nessas questões dos biológicos e tal. Pois é. Olha, gente, eu gostaria também, tá, de agradecer a todos vocês que estão mandando a mensagem, você que está aí participando com a gente. O telefone está liberado aqui, viu? É o 99910-8790 para você participar com a gente. Outra coisa, se ele pegar a pensão, ele tem direito a ficar com a criança no final de semana ou não? O pagamento de pensão, ele não é como se fosse um passaporte, né? Eu pago a pensão e tenho direito. A pensão é uma obrigação. Se ela não decorre da lei, pelo menos deveria decorrer da moralidade da pessoa, né? A pessoa não está ali e sabe como a criança gasta. Então, tem que colaborar, entendeu? Essa é a dica master do negócio. Agora, não é o fato de eu estar pagando que exatamente eu exerço direito. Porque pode ser o contrário, eu posso não pagar e mesmo assim ter o direito de ver a criança. Entende? Obviamente que existem consequências diferentes para cada quadro. Mas isso aí uma coisa não influi na outra não, tá? Olha só, doutor, Juliana está perguntando aqui. Bom dia, Éder. Meu marido está preso e eu não quero levar o meu filho lá no sistema carcerário para ele ver. O juiz determinou que ele tem um direito. O que eu faço, doutor? Então leva. Se ele tem um direito... Entende? Mesmo o pai da criança estando preso, tem o direito, doutor? Sim. Então é um direito é um direito do pai de ver a criança, entendeu? Eu sei que não é um ambiente agradável, muito agradável de se levar uma criança, uma energia um pouco diferenciada, pesada, né? Mas é uma decisão judicial, independente da circunstância, independente do cenário. A gente não sabe qual que é. E o juiz libera mesmo, doutor? Mesmo o pai estando preso lá e tal? Sim. Mas aí é o seguinte, então tem que ter uma área específica lá, né? Um lugar diferente, que não vai ficar no meio de todo mundo. Entendeu? Existe ali a tipo salinha. Uma salinha, entendi. Então entendi. Ali, ficar fora do presídio, lá onde que fica. Lá num lugar reservado. Certo. Pensa onde é que vai ter aquela imagem, aquela coisa. Tudo bem preparado. Perfeito. Foi nessa linha. Mas assim, se o juiz determinou, não descumpra. Entendeu? Por mais que existe uma questão pessoal, eu não vou levar na cadeia. Eu não sei qual for a circunstância que o cara está preso. Mas às vezes a presença do filho pode ajudar demais no psicológico daquela pessoa. Até para ela se reabilitar lá dentro, para sair de lá com aquela força de vencer, de ajudar o filho. Esse cenário. O cara foi preso, já está ali com ódio no coração. Todo condenado. Isso, a única coisa que sobrou para ele é o filho. Não tem mais a mulher, entendeu? Não tem a esposa, tá ali no meio da criminalidade. E acaba, pode até reatar o amor, né? Ela vê naquela mudança, né, doutor? Vai ver que o cara, né?
E aí, isso aí pode ser algo até benéfico para ele, levar a criança, ele vai ver que ele tem um motivo a mais para ter para força, estar fora isso. daquele lugar, entendeu? Vai falar, poxa, filho, e olha só, aquela coisa, eu tenho um filho, eu quero ver essa criança crescer, então eu vou fazer de tudo para sair daqui. Então, assim, tem que pensar dessa forma também, né? Não é só no literal do negócio. Entendeu? Você tem que ter um pensamento um pouco mais abrangente, tentar entender as circunstâncias, tentar saber como que isso influi na vida do terceiro, na vida da criança, entendeu? Esse é o Dr. Guilherme Cota. O povo gosta. Manda pra cá sua pergunta pro nosso doutor te ajudar. Ele vai esclarecer tudo, viu? O telefone é o 99910-8790. Doutor, pessoal aí, vamos falar de novo aí o endereço do escritório lá do doutor. Tá. Beleza, vamos começar com o endereço aqui, gente. Se vocês quiserem conhecer Diego Leonel, né? O escritório lá. O nosso escritório fica ali na Alameda dos Otis, número 21, no bairro São Luís, em BH. Ali próximo ao Pampulha Mall, Orla da Lagoa, tá? E se vocês quiserem ligar pra gente ou WhatsApp, vocês podem escolher o 31 3274 0797 ou 31 988 33 0664 ou por fim aí o 0800 nosso, que é o 0800 591 9148. O 0800 tá bombando aí, hein, doutor? A ligação é gratuita, você pode ligar. Meus amigos ouvintes, para você que queira ligar, você tá sem crédito, né? Tá apertado. O patrão não liberou ainda a verba. Aproveita o 0800. Aproveita aí. Vamos repetir o 0800, doutor? Vamos, é o 0800 591 9148. Eu queria mandar um abraço também, sabe pra quem, doutor? Quem? A nossa doutora Jéssica. Ah, ela é fera demais. A Poliana. Tô feríssima. Eu Todo adoro mundo lá é sensacional. Principalmente você, doutor. Eu estava morrendo de saudade, viu? Eu contava os minutos para estar aqui novamente com você, a pessoa retumbante assim. Eu também adoro vocês, viu? Eu queria mandar um abraço também pro doutor Diego Leonel, viu? Tá ouvindo a gente? Alô, doutor Diego Leonel! Tá ligadinho. Um abraço pra você e essa equipe linda, maravilhosa. Doutor, cada um lá, né? Trabalha com a causa, especificação. Sim. Fala pra gente os advogados que tem lá. Olha, como é que... As áreas lá que são atendidas nas áreas lá. Olha, nosso escritório, ele é um escritório que trabalha assim de forma ampla, né? Atende as mais diversas áreas. A gente tem área previdenciária, tem área eleitoral, tem imobiliária, tem área de família, tem tributária, tem área civil, né? A gente tem a trabalhista, tem terceiro setor, tem área de licitação, com relação à administração pública. É um escritório que consegue te dar suporte em qualquer questão judicial que você tenha. Ô doutor, a pensão alimentícia, doutor, pode ser modificada? Pode, a pensão alimentícia pode. Conforme o salário do pai aumenta, abaixa, é assim que funciona, né? Deixa eu te explicar como é que funciona essa questão. Certo. Um processo de pensão alimentícia ou de guarda é um dos processos que você não tem uma rigidez, você pode alterar ele em alguns outros momentos. Tem alguns processos que o juiz, né, mete a caneta lá, você não pode mais falar daquele assunto. Aquele decretou. Isso acabou. Agora, o de família não. No questão de alimentos e questão de guarda, tem acessibilidade. Por quê? Eles se baseiam, aproveitando para responder outro questionamento que ficou para trás com relação ao cálculo, eles se baseiam em qual sentido? Na necessidade e na possibilidade. Na necessidade que a criança tem e na possibilidade que a pessoa que está propensa a pagar os alimentos tem de dar financeiramente. Então o que acontece? Vamos supor que a pessoa pague lá alimentos X para a criança no importe lá de R$1.000, porque ela trabalhava numa empresa bacana, tinha um dinheiro X e tudo mais, tinha condições. Certo. De repente aconteceu algo extraordinário, ela foi demitida, ou ela sofreu um acidente, ou algo assim nessa lógica, e a condição dela, que seria a possibilidade, diminuiu. Obviamente que, para não prejudicar o próprio sustento, a vida, obviamente que quando a criança também vai, o que a pessoa tem que entender é isso, quando a criança também vai para a casa do outro genitor que não tem a guarda, ela também tem gastos, entendeu? Muitas das vezes a parte que detém a guarda não manda roupa, não manda remédio, não manda nada. Às vezes manda a criança, às vezes nem chinelo. Eu já vi caso de gente falando assim, eu vou mandar descalça.
entendeu? Porque eu não vou mandar o chinelo, pra você entender. Então, o assim, chinelo arrebenta lá, não tem um dia pra comprar. E a briga por causa do chinelo, rapaz. É. Então, assim, a necessidade e possibilidade. A possibilidade da pessoa diminuiu, apesar de que a necessidade da criança não diminuiu, mas a possibilidade da pessoa diminuiu. Então aí você tem aquela questão. Só que, por outro lado, a pessoa que detém a guarda, ela ainda está estável no emprego, ou recebe melhor, ou tem casa própria, eu não sei, dependendo das condições. Então você pode isso e justificar por excelência. Hoje eu não tenho mais condição de pagar o que eu pagava por conta disso, isso e isso. Então eu peço que diminua essa pensão aí e vamos tentar equilibrar. Aí a pessoa comprova tudo pro juiz, leva a carteira de trabalho, leva tudo bonitinho leva pro tudo juiz. Bonitinho pro juiz determinar. Isso acontece também ao contrário, quando a pessoa aumenta a possibilidade e a criança também aumenta a necessidade. Obviamente que essa necessidade, o que eu vejo? Ela não pode ser uma necessidade causada. O que é uma necessidade causada? Vamos supor que a mãe mora num bairro X, que o custo de vida é X também. Tá tudo certo. Aí de repente ela se relaciona com uma pessoa e essa pessoa ela possui uma condição de vida um pouco mais abrangente e aí se relaciona e essa pessoa quer se encaixar nesse meio, ou seja, a necessidade da criança ela vai explodir, vai para o alto, né? E aí como que a outra parte vai acompanhar isso, né? Aí você cria um desequilíbrio. Mas quando existe uma necessidade esporádica ou algo realmente acontece, você pode ir lá, excelência, agora a criança está precisando disso e disso, essa pensão já não está mais compatível e a parte aí tem condições de pagar mais, então vamos subir isso aí um pouco, entendeu? E aí como que é calculado isso? Que era a questão que ficou. Agora chega uma pergunta para o senhor aqui, doutor, do Geraldo. A filha dele está com 30 anos e ele falou que paga pensão até hoje, ela sempre ameaçando ele que quer mais, que vai levar na justiça, porque ela ainda estuda, já fez faculdade, já ajudou ela em vários estágios e até hoje ele está pagando. Até quando ele tem que pagar a pensão para ela? Boa, até hoje então, né? Acho que tá ótimo. O que ele tem que 30 fazer? anos já? Não, pronto. 30 anos eu acho que extrapolou ainda um pouco. O que acontece? A pensão ela não é algo tão... prolongado? Não, ela pode ser prolongada, mas vai depender muito da possibilidade Qual que é a idade pessoa. certa, pessoa? Não tem idade certa. Vamos supor que eu esteja na graduação hoje. O senhor estudando e tal? Estou aqui na graduação. Só que eu ainda não formei. Eu vou formar com 28. Aí eu tenho que pagar por sua pensão até 28. Se tiver determinado judicialmente, eu vou falar, excelência, que seja pago até eu terminar meus estudos, minha graduação, que se limita a graduação. E aí, só que eu formei com 29, 28, o pagamento vai até lá, entendeu? Ou 18 anos, se a pessoa chegou, não quer estudar, não quer fazer e tal, quer ficar ali, beleza, vou lá. Obviamente, você não pode parar de pagar de uma vez, você tem que ir no juiz e falar, excelência, a situação é essa, eu peço que você extinga a minha obrigação de pagar esses alimentos, porque por aqui deu. É o caso dele, por exemplo, está com 30 anos, está ameaçando. Quais são as circunstâncias? Ficou meio nebuloso. Falou, excelência, a pessoa está com 30 anos, já formou e até hoje você tem terminado judicialmente. Ela formou, só que está fazendo outro curso. Não, né? Pronto. Já acabou. Né? Porque ele senão, não tem obrigação nenhuma mais de ficar pagando. Aí, por quanto a decisão judicial estiver válida, determinando que ele paga, ele tem sim. Então ele tem que ir no juiz. Tem que ser judicial mesmo. Tem que ser judicial. Vai não por ameaça dos filhos, processo, né? Não. Vai lá no mesmo processo do juiz e fala, excelência, 30 anos já, as circunstâncias são essas. Eu peço que o senhor extinga a minha obrigação de pagar os alimentos aí, que eu acho que chegou no limite. Pronto. Olha só, meu amigo Eric também está querendo saber aqui, ó, não trabalho fichado. Eu queria saber qual que é o valor que eu tenho que pagar de pensão alimentícia. Pessoa que não trabalha fichada, é ela que determina ou é o juiz? Qual que é o nome dele? Eric. Ô Eric, beleza, meu amigo? Bom dia, cara. É o seguinte, o que acontece? A pensão alimentícia, ela é baseada, né? Ela tem como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente do ano, entendeu? Então, se você é fichado ou se você é autônomo, a gente começa a conversar daí, a partir do salário mínimo. A pessoa que é autônoma, doutor, ela tem que procurar o juiz, levar os papéis que é autônomo, que não trabalha fichado, levar carteira, como é que funciona? Geralmente, quando você vai entrar numa ação judicial dessa natureza, certo, você tem que comprovar seus rendimentos, né? Você tem que comprovar que você tem ou que você não tem aquela possibilidade de pagar. Por exemplo, no caso dele é desempregado, vou juntar lá minha carteira de trabalho, se eu for autônomo, junto os 3 últimos extratos, ou se
Se eu tiver prolabório, essas questões você junta lá no processo para falar, excelência, não tem condição não, a margem minha é isso aqui. Aí você faz mais ou menos uma planilha dos gastos que você tem e você demonstra possibilidades que você tem para efetuar aumentos. Mas o que se usa como base é o salário mínimo, entendeu? Porque aí você tem um parâmetro que não foge muito, né? Você não vai ficar muito refém do que a pessoa ganha ou não ganha. Tu tem um salário mínimo ali, é uma coisa que existe todo ano, bonitinho, aquela coisa toda. Então você vai lá, chega lá, excelência. Vamos determinar aqui em porcentagens, né? 40% salário mínimo, 50% salário mínimo, entendeu? É por aí que começa a acontecer. Agora, se a pessoa ganha muito, né? 10 mil, 5 mil, 20 mil, 15 mil, aí a coisa pode ser um pouco mais mitigada. Porque nesses momentos, os pais não costumam nem reclamar. Tipo, a criança estuda na escola que custa 1.000 conto, faz balé, faz não sei o que. O pai vai lá e paga logo 3 conto lá, 4 conto e tá tudo certo. As pessoas conseguem conversar de valores assim de forma mais aberta. Agora, quando a pessoa está apertada, aí vai ali no salário mínimo, e não 40, não 35, 30, é tipo leilão, né? 37 e até chegar ali num limite que não seja. Mas hoje em dia uma pensão aí do salário mínimo é uns R$300, 290, não passa olha, disso não. Eu vou te falar uma coisa, matemática não seria meu forte, mas eu vou puxar aqui mais ou menos 50% do salário mínimo hoje dá cerca de R$630, entendeu? Muito dos casos, a grande hoje maioria... a pensão hoje em dia estimulada o salário mínimo é 50%? Ah, não, depende. Para quem tem só um salário mínimo, não ganha mais do que se isso. só tem um salário mínimo, a gente pode falar ali de 35 para baixo. Aí cai para... de 35, 30, 25, 20, entendeu? Porque se você só tem um salário mínimo, você decota da pessoa... Atenção, senhores pais aí, você que queira aí, né, regulamentação de visita, quer pagar pensão em dia, presta atenção ao nosso doutor, que agora que ele está falando, ó, para quem vive, o salário mínimo é entre 30% a 35% do salário mínimo, não é isso, doutor? E o valor estimulado é entre... 30 e 35, você fala em valor financeiro. Isso dá cerca de entre 300 e 450 reais. Não passa disso, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, isso não é uma regra. Não dá nem para criança comprar uma caixa de leite, um Toddy, uma roupa. Caramba. Você vai no supermercado com 450 reais, doutor? Você não faz nada. Faz nada. Você vai no açougue, já fica 200 conto. Um frango, hoje em dia, 50 conto, um frango 2 quilos. Caro. Tá tudo caro, doutor. E a gente nem se fala, porque criança, né, a gente pensa nisso, criança usa remédio, por exemplo. Fralda. Cara, é caríssimo, consulta, a criança vai no médico toda hora. Só o plano de saúde, por baixo aí é 150 a 200 reais. Entendeu? Não tá fácil não. Doutor, o que acontece se o pai ou o responsável não pagaram alimentícia? Olha, se o pai ou o responsável não pagar a pensão alimentícia, a gente tem aí umas consequênciazinhas para ir. O que acontece? Como eu disse, a pensão alimentícia ela decorre da lei, né? O juiz foi lá e determinou o valor X. Se a pessoa parar de pagar, né, sendo justificável ou não, a depender do relacionamento dos pais, ele corre o risco aí de, primeiro, a pessoa, né, a genitora ou o genitor que está com a guarda da criança, ela vai ter que ir lá no juiz e falar, não está pagando, vamos fazer o cumprimento forçado dessa sentença aqui, aí intima o cara, e vão fazer busca de bens, e vão bloquear um passaporte, vamos começar. Aí se o cara às vezes ele tem dinheiro e está só pirraçando, vamos executar, vamos pegar o valor que ele está devendo, vamos penhorar o carro, vamos penhorar a casa, vamos fazer esses atos expropriatórios aí. No fim ali, como uma medida assim, poxa, que dá até para você fazer um pedido assim já logo de início. Certo. E aí você já pede a prisão do cara. Falou, não tá pagando não, excelência. Tem 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses não pagou não. Já tentamos fazer de tudo, o cara tá esquivando, tá escondendo bem. Manda pro xadrez. Aí... Ô doutor, vamos supor, se os pais ou os responsáveis não pagarem a pensão em dia, os avós são obrigados a pagar a pensão, doutor? Pois olha que legal, né? Você imagina, os avós... Tem nada a ver, na hora de ir lá namorar, né? Os avós... Eles não estavam no meio. Não estavam no meio, né, doutor? Mas assim, é uma coisa que decorre da lei. Não só os filhos, os netos para os avós, tanto os próprios avós podem pedir para os filhos, entendeu? Olha só, mas a lei determina isso. Vamos supor que obviamente que quando você vai determinar uma pensão alimentícia para que os avós paguem, é uma coisa bem atípica, sabe? É caso excepcional. Mas isso acontece. Vamos supor que o pai pagava pensão ou o pai desapareceu no mundo,
né, o pai não quer mesmo e desapareceu. Pô, a polícia não acha, ninguém acha, foi para outro país, não sei o quê. Aí tu vai lá e fala, ó, excelência, o pai mesmo deu o cano aí, a criança tá comigo, os avós fazem questão aí de ver, ou às vezes não. Então assim, cita eles aí para ajudar pelo menos a pagar alguma coisa, né, figurando na parte da responsabilidade que era para ser do filho deles aí, entendeu? Aí o juiz vai analisar os critérios, vai ver todas as circunstâncias e ele entender que aquilo ali é válido, também considerando a posição financeira dos avós, ele pode determinar. Uma vez, doutor, eu assisti ao programa do Ratinho, eu vi uma avó... Aquilo ali era entretenimento. Eu vi uma avó sendo presa por causa de pensão alimentícia. Você acredita nisso? Uma avó que os filhos não pagaram. Não pagaram a pensão. E ela foi detida, ela nem sabia que ela tinha que pagar. Olha só. Quando ela foi assustar que não, já tinha mais de 6 meses atrasado e o oficial foi pro xadrez. Já foi pro xadrez. Você imagina que situação desagradável? Você entende? Gente, não vamos complicar os pais não. Se você foi lá, namorou, o menininho nasceu, então trabalha, né, doutor? Nem que você vai pra rua vender água, vender bala no sinal, mas ajuda o seu filho. Porque o juiz vai entender. O bonito, o juiz acha muito bonito, é quando ele vê o seu esforço. Não importa o que você viveu com ela, se foi momentos felizes, de briga, de paz, de alegria, não. Ele quer saber o que você vai fazer para o seu filho. A sua responsabilidade não é ela, é o filho que você conseguiu com ela. Não é isso, doutor? Exatamente. Isso tudo é ponto, né? Se você chegar... ponto, se você tiver 5, ou 10, ou 15, ou 20 anos lá, o seu filho cresceu, já é adulto, se você procurar a justiça, ou até mesmo procurar o seu filho, o juiz vai entender. Poxa, está procurando. O juiz também estuda os casos, né? Sim, até os processos arquivados, quando você volta lá, o juiz já está, ele voltou. Se voltou é porque está preocupando. Sim. Isso tudo é ponto pro pai, né, doutor? Tudo são questões relevantes para na hora de você, né, acredito que o juiz retomar o processo. Porque você mostra a tal da boa fé, a sua vontade, entendeu? Porque é o seguinte, como eu sempre falo, desde a primeira vez que eu vim, cara, você tem que pensar no bem da criança, entendeu? Tenta, é fácil deixa falar. Ela ser feliz, casar, arrumar outra família, que seja feliz, né, doutor? Mas eu aposto muito mais que você vai ser 10 vezes mais feliz tendo um convívio sadio com o seu filho, sua filha, viu? Olha só, doutor, essa aqui é boa, viu? O meu filho mora comigo e minha ex-esposa diz que não precisa pagar a pensão por ser mulher. Isso é verdade? Olha só, esse negócio aí... Isso aí é fake news. É fake news, não dá não. Aí ela espera 3 meses passar e joga você no cilindro. Não, isso aí é o seguinte, o que foi, né? Tá dizendo assim, se pelo fato dela ser mulher, ela precisa pagar, né? Não é isso? Não existe isso não, porque a pensão alimentícia não é fixada com base em sexo e gênero, certo? Certo. É possibilidade e necessidade de bem-estar do menor. Então assim, porque é uma coisa que não é comum a criança ficar com a guarda com o pai. Mas não é uma coisa que deixou de existir. Eu mesmo conheço gente aí que hoje são homens que possuem a guarda da criança, e a criança é tão bem cuidada quanto, entendeu? E a obrigação da pensão alimentícia, ela pode dividir a outra pessoa tranquilamente. Olha só para você ver também aí, ó. Despesas como material escolar, remédios, escola, podem ser abatidos da pensão alimentícia? Pois é. Eu acho que não é um caso não. Tem uma discussãozinha sobre isso aí, sabe? Porque tem pessoas que fazem questão também de guardar até um canetinho, uma bala que compra com o filho e já leva lá pro juiz. Ó, gastei isso. Também isso aqui, pô. É o seguinte, é pano pra manga, são discussões. Pensa no seguinte cenário. Porque aí vamos colocar a guarda no lateral. Você já paga, você paga R$1.000 de pensão alimentícia. O que se pressupõe? Os pais vão dividir as obrigações com os filhos aí no quesito financeiro. Então, se você paga 1.000, em tese, a outra parte também estará pagando R$1.000 para a criança. Obviamente que a mãe, né, vamos dar o exemplo da mãe, ela fica com a criança full time, entendeu? Ela deixa de fazer coisas para a criança, ela deixa de comprar coisas para comprar para a criança, ela se dedica muito mais à vida. E você vai pagar, né, a outra parte vai pagar os valores ali em pecúnia, né, financeira. E eventualmente, todo ano, ali entre janeiro e março, você tem material escolar, uniforme, comprar uma mochilinha, né? Você comprar essas coisas.
Existem alguns pais, alguns, né, que fazem questão de que isso esteja fora. Por exemplo, ó, tô fazendo a mais aqui. Mês que vem esse valor vai ser decotado, já que é como se fosse um adiantamento. Não é algo muito correto, mas eu não vejo errado, entendeu? É o tal do alimento in natura, né? Quando você paga uma prestação fora aquela que foi estipulada, que não é em dinheiro, é em prestação de serviço, às vezes nessa situação. O que se faz geralmente? E o que eu recomendo? Divida, entendeu? São gastos extraordinários. Chegou no começo do ano, tive R$1.000 aqui de gasto com escola. Quentinho pra cada, entendeu? Morreu Chegou Bahia. uma pergunta aqui agora, que eu fiquei agora até com a pulga atrás da orelha, doutor. Manda aí. A menina tá perguntando aqui, a Fernanda, ela falou que o pai do filho dela morreu em um assassinato, né? E parou de pagar a pensão. Nesse caso, quem é que tem que voltar a pagar a pensão para ela? Uai, o pai morreu, né? É difícil, não tem mais quem recorrer à pensão. Agora você pode tentar falar com excelentíssimo, né? Uma coisa era você decorrer o pagamento da pensão dos avós pelo não cumprimento pelo pai, mas nesse caso o pai morreu. Há uma responsabilidade personalíssima, digamos assim, né? O pai que tem a obrigação. E nesse caso ela tem que recorrer? Ela pode tentar, o que eu vejo que talvez não seja possível ela conseguir, porque o pai morreu e ele tinha obrigação. Ela pode tentar com os avós paternos, para poder pelo menos ajudar, mas não espera que isso seja bem sucedido, não. É uma tentativa, porque é o seguinte, não é o caso do pai não querer, o pai não existe mais, ela por si. Doutor, agora eu como advogado, diga. Eu como advogado, Éder, eu posso dar uma sugestão para ela? Faça, por favor. Eu acho que ela pode procurar também, né, os programas do governo, né? Sim, fazer uma inscrição no Bolsa Família. O auxílio, se ainda houver o auxílio emergencial, não sei, esses cadastros aí, porque no Cade Único. Isso, o governo, né, eu desconheço muito dos programas, também sei que aqui em Minas, em BH, acredito que em Contagem também, no estado, tem um CRAS, né? Você tem alguns benefícios, né? Primeiro que você já consegue economizar na escola, você colocando a criança aí numa UMEI, numa CMEI, né? Você começa aí que são escolas fantásticas. Excelentes. Refeição toda hora, banho, cara, a melhor alimentação, lugar para dormir, professores, ó. Aqui, tanto bom quanto uma escola aí particular. Então você começa a ter essa, né, dar uma mitigada nos gastos, né? Com um Bolsa Família, um vale de alguma coisa, vai lá no centro de assistência, né? O CRAS, né? Você tem referência? Isso. Faz lá o Cade Único e já começa, se cadastra no que der para ajudar, entendeu? Doutor, até quantos anos eu posso receber a pensão alimentícia do meu pai? Bom, é aquilo que a gente conversou. A pensão, ela é uma coisa que ela é flexível. Em tese, você receberia a pensão até atingir a maioridade civil, que é 18 anos. Porém, né, se você continuar os seus estudos ali, que a gente prevê, tirando o caso da moça que tinha 30 anos e ainda está recebendo, você prevê aí até dos 18 aos 24, aos 25 anos que você ainda esteja fazendo uma graduação. Então, até esse prazo você ainda, contanto que o juiz estenda, né, os alimentos, você ainda continua recebendo a pensão alimentícia do seu pai tranquilamente, entendeu? Pois é, então esse foi o nosso programa com o nosso glorioso Dr. Guilherme. Eu queria te agradecer por tudo e deixar o senhor à vontade para o senhor mandar seu abraço, para o senhor falar o que o senhor sentiu no coração para esses ouvintes lindos, maravilhosos da 87,9, os nossos ouvintes que estão aí, ó, prontos para te ouvir. Vamos o nosso lá. doutor Guilherme Cota. O povo gosta! Doutor Guilherme Cota! Obrigado, cara. Para mim é sempre uma satisfação, assim, pessoal de estar aqui, sabe? De trazer pelo menos o mínimo de conhecimento que eu tenho. Eu tenho certeza aí que essa breve conversa aqui pode ter ajudado bastante pessoas aí. Ajudou sim, sabe? com certeza, doutor. Eu queria deixar um abraço a todas as mulheres, né? Nós estamos no mês de março, mês das mulheres. As nossas bonecas, as nossas princesas, as nossas pétalas de rosas. Que Deus abençoe a vida de todas elas, que eu acredito que sem elas a gente nem estaria aqui hoje, né? Nem existiríamos, né, doutor? Pois é, então assim, um grande beijo, dom da vida, abraço, né? O dom da vida é delas. Então assim, acabou a conversa. Deus assim, ilumina a vida de todos aí, uma ótima semana, esse mês se encerrando aí, espero que tudo de bom, né? Eu queria deixar aqui, repetir os contatos lá do nosso E atenção, escritório. mulheres, por ser o mês das mulheres, todas as mulheres têm desconto. É ou não é, doutor? Aquele desconto, hein? Só chegar lá que a gente o melhor trato que terá, né, lá no E na sem na falar nossa que sede.
A doutora Jéssica me convidou pra lá, sabe pra quê? Pra quê? Tomar um café, Ixi. comer um pãozinho de queijo. Pode faltar um segredo? Pode. Você tem que ir lá sexta-feira. Eu vou. O que tem lá sexta-feira, doutor? Me conta. Sexta-feira lá tem geralmente tem Ah, você não deve? Bebo. Ixi, lá tem é só picanha, só... É um churrascão? Espetinho de gato, o negócio acontece. Alô, minhas turma bonita! Eu queria convidar o Brasil inteiro nessa sexta-feira agora para ir pro nosso endereço. Fala, doutor! Que é lá na Alameda dos Otis, número 21, bairro Suíço, Belo Horizonte, ali próximo ao Pampulha Mall ou Orla da Lagoa, tá bom? Certo. E aí também, gente, vou lembrar vocês, se tiver alguém fora aqui de Minas, a gente tem a nossa sede, né? A nossa filial, unidade lá em Feira de Santana. Feira de Santana, Bahia, Recife, Pernambuco. Na Avenida João Durval Carneiro, 3665, bairro São João, Feira de Santana, na Bahia. Oxe, homem, larga de agonia. Eita. Venha para o nosso consultório e consulte agora para esclarecer suas dúvidas. Pode ligar pra gente antes, então, no 31 3274 0797, 31 988 33 0664 ou no nosso 0800, que é o 0800 591 9148. 0800. 591 9148. Eita, telefone fácil de decorar. Eu queria mandar um abraço, tá? A todos vocês que participaram, você que ligou, você que mandou sua pergunta. E eu queria falar pra vocês, tá? Que toda terça-feira, a partir de 9h30 até as 10h30, esses advogados maravilhosos do senhor Lionel vai estar aqui com a gente toda terça-feira, viu? Ó, e vem novidade aí. Tá chegando vinheta nova pra vocês, viu, doutor? Ó, tá chegando a vinheta nova. Tá chegando a vinheta nova aí durante toda a programação, né? De segunda a sexta vai rolar no ar. Toda terça-feira, na 87,9, os advogados do consultório do Diego Lionel vão estar com a gente aqui, ao vivo, para esclarecer todas as suas perguntas e sugestões. É sucesso! Oh, meu Deus do céu! Eu estou ansioso, doutor. Estou ansioso para isso. Ó, eu queria parabenizar você, viu, doutor? Obrigado. Te pedir desculpa, né, de coisa. Não, tranquilo, qualquer brincadeira, que você sabe que o show da alegria é isso aí. É brincadeira, é diversão no ar para entreter com toda a família mineira. Lazer e entretenimento. Não é, doutor? Claro, eu queria mandar um beijo. Pode? Queria mandar um beijo. Posso? Claro. Doutora Jéssica, meu amor. Vira o rosto, doutora. Vira o rosto. Toma ali um beijo. Linda. E a doutora Poliana? Vai mandar um beijo pra ela? Um não. Vou mandar logo dois. Então manda logo. Doutora, e um abraço gigante ao meu doutor Diego Lionel. E o doutor também, o Fernando? O Fernando Laércio, não, Qual que você fala? O Laércio, né? Fala o nome dos doutores todos lá. É tanto doutor, rapaz. É Fernando, Diego. Tem o João. O João. Teve um outro aqui agora da Fake News, rapaz, que bombou o programa com ele, viu? Bombou o programa com ele aqui, viu? Adorei, viu? Queria agradecer a todos vocês que estão com a gente na 87,9. Agradecer o doutor Fernando. Agradecer também aí, né? O meu amigo aí, Diego Lionel. E agradecer você, doutor, por estar aqui com a gente. Eu tô muito satisfeito, cara. Pra mim isso é uma realização, estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade aí de poder compartilhar o conhecimento e ajudar as pessoas da forma que a gente pode, né? Então é assim, eu agradeço demais, deixo um grande abraço para as mulheres aí. Espero estar novamente com vocês aqui dentro em breve. Valeu, doutor, muito obrigado, viu, gente? Ó, e o Show da Alegria está de volta com a sua participação. Aí o trem fica bom. Aumenta o volume aí, papai, que está no ar.